Quem ficar até o final vai ganhar um spoiler do capítulo 6. Eu só vou contar pra vocês o spoiler se vocês curtirem, comentarem e compartilharem. Já fizeram isso? Já fizeram isso? É bem fácil. Já fizeram isso? Então, bora! 1000 pessoas, sim, 1000 pessoas aqui no YouTube. E, cara, eu tô muito feliz por isso. Porque dá pra notar, dá pra ver que vocês realmente gostam do meu trabalho, dos meus desenhos, da minha história de Neon. E que vocês querem mesmo aprender junto comigo. Tudo isso é por causa de vocês. Sim, são vocês mesmos que leem Neon e fazem essa HQ ser ainda mais conhecida. Obrigadão mesmo, viu, galera? Muito obrigado. Mas chega de enrolação. Eu já enrolei demais pra fazer esse vídeo, então, como foi muito votado, hoje eu vou trazer a história de Neon. Neon é a história de dois garotos, ou melhor, de dois moleques e duas gêmeas com poder Neon, que enfrentam o Magnarokos, um monstro de pedra. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tô zoando. Neon não começou muito grande como vocês já conhecem. Esse estilo atual, na verdade, começou bem antes. Desde pequeno eu sempre gostei de desenhar. E não, eu não nasci sabendo desenhar, como é um mito que muitas pessoas falam. E na verdade, eu sempre gostei de desenhar. Então de lá pra cá, eu venho me aperfeiçoando ainda mais, estudando. E em todos esses anos eu venho fazendo o que é chamado de prática deliberada. É um método de treinamento focado na melhoria contínua de habilidades específicas. Ou seja, para ficar mais fácil, eu venho desenhando muito, mas muito mesmo desde criança. E isso é uma das formas que ajudam as pessoas que querem aprender a desenhar. Isso pode até ser assunto para um outro vídeo. Mas voltando, uma das coisas que me ajudou a criar minhas ideias foi aumentar mais as minhas ideias em filmes, em séries, animações, animes, livros, que é muito importante, HQs e mangás, todas as mídias que envolvem contar histórias. Foi de muita importância. Eu já fazia tirinhas bem pequenininhas de vários personagens. Até onde eu me lembro, eu já fiz de Angry Birds e de Bob Esponja, mas eu não tenho aqui, infelizmente, para mostrar para vocês, porque eu não guardei e já foi muito tempo. Essas minhas tirinhas de pouquíssimos quadros, elas foram muito importantes para mim aprender a como posicionar melhor os quadros, a como vai ser o desenho de cada personagem, cada quadro, representando algum movimento específico. E um filme que foi o estopim, foi o início para mim começar a desenhar para fazer HQ, foi o do Homem-Aranha no Aranhaverso. Cara, esse filme é incrível. Esse filme é muito bom. Tanto é que foi uma das melhores animações nessa década, porque ele trouxe um tema de 3D com animação 2D. E isso revolucionou muito o mercado. Como também trouxe o tema de quadrinhos. Quase toda a cena desse filme trazia um quadro ou uma cena dinâmica de quadrinhos. E isso é muito bom, cara. A gente precisa de muito mais filmes com esse tema. E assim também com o estilo mangá. Teve também o segundo filme do Gato de Botas, que foi muito incrível. Eu achei muito legal também. É outro filme que eu gosto bastante. Muito bom. Uma obra de arte absolute cinema. Um dos personagens que eu mais gostei foi aquele lobo. A morte, rapaz. Conseguiram fazer bem direitinho. É muito bonito de se ver esse estilo de narrativa crescendo cada vez mais, trazendo o estilo quadrinhos para ser mais popular, desenho, animação. Isso é muito bom. Motiva muito também. E como esse é um dos meus filmes favoritos, eu comecei a ter uma ideia lá no fundo. Eu quero contar uma história. Mas foi só em 2022 que eu realmente comecei a fazer quadrinhos. Quando eu tinha acabado de reassistir todos os filmes da franquia Jurassic Park e Jurassic World, eu comecei a fazer, que por sinal um dos meus filmes favoritos também, eu comecei a fazer pequenas tirinhas copiando. Sim, copiando as cenas dos filmes que tem lá, copiando as falas também. Eu fiz desenho dos personagens principais, da cena do dinossauro e tal, fazendo bem pouquinhas páginas. Daí um dia eu decidi fazer uma cena clássica de Jurassic World, aquela quando o treinador de raptores, o Owen Grady, tá tentando segurar os raptores na jaula. Olha, o resultado não foi lá um dos melhores,
Eu fiz uns balões de falas horríveis. As falas todas impossíveis de ler. Cara, feia demais, velho. Horrível, horrorosa. Gente, que bicho feio. É, tipo isso. Mas eu vi nisso uma forma de melhorar. Então eu pesquisei sobre, eu vi muitas HQs, comecei a estudar como funcionava. Uma coisa que eu aprendi estudando HQ foi que a maioria dos artistas, os quadrinistas, mangakas também, a maioria dos quadrinistas HQs deixam as falas bem curtinhas para não triscar na borda do balão de fala. Fica mais bonitinho, fica mais estético, deixa mais bonito. Eu gosto muito de usar isso também. Ou então, em algumas falas, nem precisa necessariamente de um balão. Se a cena não tiver um cenário muito complicado, ou for só um quadro branco, você pode usar só as falas mesmo e um tracinho ligando ao próprio personagem que está dizendo aquela citação. Daí eu fiz umas 3 HQs usando a cena desses filmes de Jurassic World, Jurassic Park. E depois da última eu comecei a fazer tirinhas vindo na minha própria cabeça. Cara, é algo impressionante. É uma coisa automática. Porque quando você começa a fazer muitas páginas, desenhar muitos personagens, seu cérebro começa automaticamente a puxar novas ideias. Ele quer encontrar uma resposta pra tudo aquilo que você desenha. Por exemplo, por que aquele personagem tem aquele olho esquisito? Por que ele tá vestido daquela forma? Aí você começa a tentar imaginar por que aconteceu aquela coisa com ele. Você espontaneamente começa a ter especulações e várias teorias dos personagens. Isso acontece com seus próprios personagens também. E por sinal, quando acontecer isso, quando começar a acontecer isso com você, anote, por favor. Eu tô te dando um conselho de amigo. Anote, cara. Você vai ter muitas ideias. E pra relembrar elas e organizar, você vai precisar ter anotado. Por causa disso, eu comecei a ter muitas ideias também. Outras ideias muito legais. E uma delas foi a de fazer 2 jovens com poder neon. Na época, eu também já gostava muito de jogar um jogo chamado Brawl Stars. É um dos jogos que eu mais joguei, sinceramente. Eu comecei a gostar muito desse estilo de Brawl Stars, porque pra mim foi um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Os gráficos são bem legais. Mesmo sendo um jogo mobile, é bastante legal o estilo de arte. Daí eu usei alguns elementos que tem na arte do Brawl Stars e eu comecei a criar no meu próprio estilo de arte, junto com outros, como de cartoon, de anime também, de mangá. Daí eu comecei fazendo os concepts dos meus personagens. Uma dica também, quando você for criar seus personagens, não fique preso a só 1 ou 2 referências. Pegue o máximo que você conseguir. Pega uma referência de um cinto de um personagem e tal. Depois puxa a ideia de outro personagem com cabelo maneiro, outro com os olhos, porque assim você vai começar a criar um personagem único, mais seu. E me diz aí, se o Kyle e o Brian não se parecem muito com o Jack e o Fresh de Subway Surfers. Eu me inspirei bastante neles também. Da onde é que veio a ideia de 2 caras skatistas que pincham paredes? Eu só não me inspirei muito pra fazer os skates voadores, porque aí também não vai fazer sentido na minha história. O Kyle usar skate, já que ele tem velocidade, aí também sem sentido. E também se eu usasse skate ia ser uma cópia descarada. Mas em resumo, é muito importante que você ache o seu próprio estilo de desenho, tanto com várias referências também. E vale lembrar também que você não vai criar algo completamente e unicamente seu no mundo inteiro, porque é impossível. Já dizia um químico francês chamado Anthony Lavoisier. Ele dizia que nada se cria, tudo se transforma. E trazendo pro lado artístico, é muito verdade isso. A gente todo tempo tá criando novas ideias a partir de outros, misturando. Você vai criar um personagem, você usa a ideia de outros personagens que você gosta, que você já viu, você admira. E depois de criar meu próprio estilo, eu procurei me aperfeiçoar ainda mais, desenhando anatomia, pose de ação, essas coisas, usando referências, é claro, que é também muito importante. Tanto é que eu tive que refazer o capítulo 1 e 2 de Neon pra se parecer mais com o capítulo 3, porque o primeiro capítulo que eu fiz de Neon, ele tinha um estilo totalmente diferente já do capítulo 2. O capítulo 3 já era completamente diferente, então ele fica muito estranho. Eu não tinha me decidido ainda concretamente qual seria meu estilo de desenho. Isso foi muito importante pra mim, porque é nos erros e acertos que você vai começando a se aperfeiçoar, vai aprendendo. E até que eu cheguei no estilo que é de hoje, que é o de Neon. Teve muita coisa que quase me fez parar, por exemplo,
A comparação, de ficar me comparando com outras pessoas, cara, isso foi um veneno. Me deixou muito pra baixo. Você só olha o resultado daquela pessoa hoje, mas esquece ou nunca nem viu o que ela fez pra conseguir chegar até hoje. O tanto que ela trabalhou duro naquilo, o quanto que ela ralou pra isso. E a gente quer se comparar com o que a pessoa tem, que ela conseguiu chegar até hoje, com o que a gente acabou de começar, cara. É loucura. Outro desafio também foi a constância. Na época que eu comecei, eu era muito preguiçoso, mano. Eu fazia um esboço hoje, aí fazia line art amanhã e 2 semanas depois eu terminava de colorir. Meu Deus. Então, cara, foi muito importante eu começar a me esforçar de pouquinho em pouquinho. Começou a ser uma rotina fazer HQ. E outro desafio também, que é uma coisa que afeta a maioria, se não todos os artistas, porque quando vem, cara, é chato demais. É o bloqueio criativo. Parece que você esquece completamente de desenhar. É impressionante. Recentemente eu tenho tentado driblar isso pra ver se eu consigo desenhar mais, mesmo com um pouco de bloqueio criativo. Pra mim vem dado certo. Eu procuro assistir algum filme que possa ter relação com a minha história que eu tô fazendo. Por exemplo, eu tô fazendo uma história de jovens com poderes, super-heróis. Eu procuro assistir filmes relacionados a isso. Também de ação, de aventura, de mistério, coisas relacionadas. Porque é aí que as ideias vão começar a borbulhar na nossa cabeça. E é aí que começa a vir mais ideias e o bloqueio criativo vai começar a ir embora. Ou também, outra dica, você pode assistir algum vídeo no YouTube, procurar alguém desenhando, procura se inspirar algum artista aí, tinha o Sherlock. É muito importante você se inspirar, assistir alguma coisa de desenho e tal, mangá. E no piscar de olhos eu tô aqui, estudando, melhorando cada vez mais, tentando trazer mais conteúdo pra vocês aqui no próprio YouTube, vídeos mais longos. Aproveita aí e deixa o like pra me ajudar a fazer mais vídeos assim. Motiva muito ver Neon crescendo, saber que as pessoas realmente estão gostando dos meus personagens. Cara, foi também uma das minhas preocupações, pensar que o pessoal não ia gostar dos meus personagens, ia achar genérico e tal, mas pelo visto vocês me provaram ao contrário, porque Neon é uma coisa muito especial pra mim. Quando eu olho pro Kael, pro Brian, pra Lily, pra Liz, cara, sei lá, é tipo assim, eu não sei explicar. Eu vejo eles como pessoas reais, sabe? Não vejo só como personagens fictícios. Vejo como os melhores amigos que eu nunca tive. Acho que é isso que acontece quando você começa a desenhar muito, estuda muito sobre os seus próprios personagens, começa a entender como é que eles agiriam em certas situações. Você se coloca no lugar deles, pensa muito sobre eles. Mas eu ainda tenho muito que melhorar neles. Eles precisam evoluir muito como pessoas, também com poderes deles, Neon. Continuar escrevendo sobre o Kael sendo sarcástico e sério, meio introvertido. Não porque quer, mas porque o passado dele moldou ele a ser assim. E hoje ele tá tentando ser um amigo diferente. O Brian sendo totalmente ao contrário do melhor amigo dele. É extrovertido, é alegre, mas sendo meio arrogante, orgulhoso em certas situações, mas sendo o melhor amigo do Kael pra estar ali pra ajudar ele nos momentos certos. A Lily, que é a mais cabeça quente e que não tem tanta paciência, mas uma das que mais se importa com a irmã dela, a irmã mais nova dela, e com os novos amigos, que é o Kael e o Brian. Mesmo que seja meio na pressão, sabe? Meio rabugenta. E a Liz, que é a mais encrenqueira do grupo, tem um humor meio ácido, é destemida. Ela pode até parecer que é mais calma, mas ela é bem imprevisível. Às vezes pode ser bem ciumenta mesmo escondida, mas ela ainda ama muito a irmã dela, porque é alguém que ela pode confiar. E assim, de pouquinho em pouquinho, eu vou escrevendo, vou desenhando, melhorando meus personagens, trazendo novos personagens de Neon pra vocês. E por favor, deixem o feedback de vocês, eu gosto muito quando vocês dão feedback, são sinceros, dão críticas boas, críticas sinceras mesmo, que vocês realmente acharam, que isso me ajuda a melhorar ainda mais a minha escrita, a minha história, meus desenhos também. Comentem aí, comentem, que assim Neon pode crescer ainda mais. Esse é o espírito. Quem sabe nós podemos nos tornar o rei dos piratas, ou melhor, sermos o rei dos quadrinhos. E tem o spoiler do capítulo 6, que nesse novo capítulo vai ser muito importante. Eu acho que vai ser um capítulo chave para o Kael principalmente, porque vai contar muito sobre o passado dele,
o porquê que só existe o Kael e a mãe dele atualmente. Vocês vão descobrir o passado dele, porquê que ele anda com aquele curativo na bochecha dele. Teve gente perguntando por que o Kael tem um curativo. Porque ele quer esconder o passado dele. Mas que passado é esse, será, hein? Vocês vão descobrir, quem sabe esse mês. Muito obrigado por assistir. De coração mesmo, muito obrigado pelos 1000 inscritos. E eu não pretendo tão cedo acabar com esse, não. Tem muitas temporadas aí. Vamos ser que nem One Piece, ser mais de 1000 episódios. É isso. Tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, tenham uma boa noite.